Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que bom que estamos aqui para mais uma meditação no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Espero do fundo do meu coração que você tenha se edificado, que você tenha crescido em conhecimento na palavra do Senhor. E hoje vamos no capítulo de número 3, versículo de número 21 e 22 apenas. Pare agora, pelo menos uns próximos 10 minutos, para crescer em graça e conhecimento. Deixa o Senhor tratar o seu coração através da palavra. Lucas, capítulo de número 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Eu acho muito interessante esse contexto, que João está no deserto, às margens do Jordão, proclamando a mensagem de arrependimento e fazendo o batismo de arrependimento. O povo vem para o batismo de arrependimento. E quem vem para o batismo de arrependimento? Jesus. Jesus, que até então estava oculto em meio à multidão. Jesus ainda não havia manifestado seu ministério público. O último relato que nós temos de Jesus é ele sendo dedicado ao templo e ele no meio dos doutores com 12 anos de idade. Passou-se então 18 anos onde Jesus estava ali trabalhando com o seu pai adotivo José como carpinteiro, cuidando da sua casa depois da morte do seu pai José. E aos 30 anos Jesus vai ao Jordão, assim como o povo, também para ser batizado. E ao descer as águas do batismo, em espírito de oração, vem sobre ele o Espírito Santo como uma forma corpórea, assim como uma pomba. E ainda o céu se abre e a voz do próprio Pai que diz que eis, é o meu filho amado. Nele me comprazo, eu me alegro nele, ele é a minha alegria. O que pensar acerca de tudo isso? Como alguém sem pecado pode ser batizado no batismo do arrependimento? Como alguém sem pecado pode ser batizado? Algumas coisas nós podemos pensar, talvez, para identificação. Que identificação? Jesus se batiza para se identificar com aquele povo que também estava sendo batizado. Jesus, o próprio Deus encarnado, está mostrando: olha, eu me fiz homem e me sujeito às coisas de homem por amor a vocês. Outra coisa, pelo exemplo, Jesus dá o exemplo, ele inicia seu ministério no batismo, para que todo aquele ao qual quiser seguir ele, siga o exemplo do Mestre. Outra coisa, Jesus está ali iniciando seu ministério. Naquele momento em que ele desce as águas em oração, o céu se abre, dar-se o início a uma grande obra, a manifestação da grande obra de Deus. Até então, quem sabia dessas coisas eram os pais, eram alguns pastores que no nascimento foram contemplar o nascimento daquela criança, alguns magos estrangeiros que visitaram aquela criança, a profetisa Ana, Simeão. Só que agora não. Agora Jesus está sendo manifestado a todos os que tiverem olhos para ouvir e ouvidos para ouvir. Veja que coisa interessante.
a manifestação da Trindade, o Filho, o Espírito e o Pai, manifestos aos olhos de todos aqueles. O interessante que a gente pode pensar aqui também, que é relevante nesse momento, é acerca do batismo. Quantas pessoas desprezam o batismo? Não, eu tenho o Senhor no meu coração. Não, Deus sabe do meu coração. Não, eu leio a Bíblia. Não, para que se batizar? Não, o que é isso? Jesus, o sem pecado. Jesus, o que veio do céu. Jesus, que em seu sangue redime os nossos pecados, cumpre essa ordenança, desce às águas, se batiza. Outras pessoas, eles têm uma mistificação sobre o batismo, que acredita que o batismo salva, acredita que o batismo coloca propriedades no batismo, que até brincam, olha, depois dessa pessoa eu preciso me batizar primeiro porque eu não quero pegar o pecado dos outros. Mistifica a água. Outros fazem do batismo uma coisa restrita demais. Olha, você tem certeza que você quer descer as águas do batismo? Olha, pensa bem no que você vai fazer. Olha, presta atenção, porque isso é uma coisa séria. Até os ímpios colocam restrições. Olha, você não pode se batizar. A Bíblia não diz nada disso. Nós percebemos que o batismo é a iniciação, a identificação com o chamado do Senhor. Quem vai julgar se a pessoa se arrependeu ou não? Mas Jesus aqui dá o exemplo, depois ele fala para os seus discípulos: vai, batizem, preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem se arrepende, quem compreende, quem aceita essa mensagem, deve seguir o Mestre, deve descer as águas do batismo, deve ter uma identificação, uma inicialização. Por quê? Por que tanta gente impede as pessoas de descerem as águas do batismo? Se essa é uma identificação pessoal e íntima, que deve ser movida no íntimo de cada um, e devemos seguir o exemplo do nosso Senhor, fazer isso na certeza da intimidade com o Pai, com oração, falando: Senhor, eu me identifico com a tua mensagem. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu preciso de uma nova vida. Senhor, eu quero viver algo maravilhoso com o Senhor. Quantas pessoas ainda não desceram as águas do batismo porque não se acham preparadas? Não, eu não estou pronto para o batismo. Não, eu ainda tenho muito pecado. Não, eu ainda preciso melhorar. Ei! Se você tiver que melhorar para descer as águas do batismo, a salvação, a redenção não parte de Cristo, mas vem de você. Você é o próprio redentor de você mesmo. Mas o batismo, ele é inicialização de se identificar com o chamado de Deus, com a vontade do Pai, assumindo: sim, sou pecador, mas é somente Ele que pode me justificar. Então, eu me inicializo a minha vida com o Senhor. Eu morro para viver uma nova vida. Publicamente, eu declaro que sou pecador, mas que em Cristo Jesus eu tenho vida. Isso é batismo. Batismo é identificação com o chamado de Jesus. Batismo é um exemplo a ser seguido de todos aqueles que querem seguir o Senhor. Batismo é a inicialização do ministério de Deus em nossa vida, publicamente. Começa, Senhor, a boa obra em mim. Estou aqui. Pode fazer a tua vontade. Se o Mestre,
sem pecado o fez, foi para que aquele que o queira seguir também o faça. Pense nessas coisas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê direção e capacitação. Fica com Deus e até a próxima.